Fala, meus queridos, como é que estão? Tranquilos? Vamos para a nossa sexta rodada, então, para o nosso curso do Oficial de Justiça. Aqui, nossa rodada, então, tem o foco de continuar com a Lei 10.098, agora na parte de licenças e vantagens, esse miolo. Na próxima rodada, a gente continua para finalizar a Lei 10.098, tá? Então, bem legal, nosso edital ele pontuou apenas alguns artigos. Eu, sinceramente, gosto no sentido de me organizar, né, se fosse fazer uma prova. Mas alguns artigos são correlacionados com outros artigos, aí vai exigir um pouquinho mais de conhecimento do aluno, tá bom? Vamos lá, então, vamos começar aqui. Primeira questão, questão de 2018, olha só, a questão 2018 diz assim: levando em consideração, então, a Lei 10.098, assinale a alternativa correta. Letra A. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde. Está aqui a palavra mágica, tá? Quando ele fala em licença para tratamento de saúde, ela pode acontecer quando o servidor pede ou quando a administração aponta para ela e diz: você deve passar por uma inspeção médica porque eu acho que você tem que entrar em licença para tratar da sua saúde. Então, olha só, licença para tratar de saúde é pedido ou ex officio. O que é ex officio? Quando a administração determina, quando ela pratica o ato. E, naturalmente, nós precisamos antes passar por uma inspeção médica realizada por um órgão de perícia oficial do Estado. Ou aqui na capital, Porto Alegre, ou no interior. E, caso aconteça ela entrar em licença para tratar da própria saúde, ela fará direito, então, à sua remuneração, porque ela está doente. Perfeitamente correta, a alternativa letra A, sem nenhum tipo de correção, e você vai encontrar lá no artigo 130 da sua legislação, tá? Licença para tratar da saúde do servidor, ó, dele, ou ele pede, ou a administração de ofício mande que ele passe por uma verificação. Mesmo quando ele faça o pedido, ele tem que passar também pela inspeção médica, tá? Sem problema nenhum. Ele já é a alternativa. Letra B. Durante o processo de readaptação do servidor, essa questão merece um desenho. Olha só. Essa questão está dizendo o seguinte, ó. Durante o processo de readaptação do servidor, então ele estava na ativa trabalhando, tá? Teve um percalço lá, e aí ele passou a ser readaptado numa nova função, um novo cargo. Então ele está aqui no período de readaptação. Ó, adaptação. Veja a minha linha do tempo, tá? Ele está na ativa. O que vai acontecer aqui? O ideal é que esse servidor ele seja readaptado na nova função para seguir na ativa. Tá? Se ele não se readaptar nessa nova função, é porque então ele é incapaz para desenvolver a atividade do serviço público. E nesse exato momento ele passa então para um outro quadro, que é o quadro dos inativos, que é quem está aposentado. Beleza? Olha o que diz a questão, a letra B. Durante o processo de readaptação do servidor, se o resultado da inspeção médica concluir pela incapacidade para o serviço, vírgula, está aqui, se ele for incapaz para o serviço, ele tem que ser aposentado. E aqui diz, será determinada a colocação em disponibilidade do readaptando. Errado, por quê? Se da readaptação eu colocar ele em disponibilidade, eu coloco ele à disposição da administração para que ele, caso seja aberta uma vaga, ocorra a vacância do cargo, ele volte para um outro cargo e ocupe esse outro cargo através do aproveitamento. Só que eu só posso chamar alguém que estava em disponibilidade para ser aproveitado em outro cargo se ele tiver condições físicas e mentais. No caso, como ele não tem, ele teria que ser aposentado. E isso você vai encontrar lá no seu artigozinho, artigo 40 da sua legislação. Beleza? Errado. Letra C. O servidor gozará anualmente de 60 dias de férias. Isso aqui é uma piada para 2018. Isso aqui é uma piada. 60 dias de férias, pelo amor de Deus, né? Então, na verdade, o servidor terá direito a 30 dias de férias. Você vai encontrar isso lá no seu artigo 67. Olha só que interessante, eu estou em 2018 e ainda tem questão caindo sobre isso. Você não pode errar isso aqui, tá? E tem gente que erra. Letra D. Após a nomeação,
Foi nomeado, publicado no Diário Oficial. A posse do servidor no cargo deverá ocorrer com a formalização da assinatura do termo de posse. Já falamos isso na rodada passada. E o prazo para tomar aqui posse é o prazo de 15 dias e não 30 dias. Artigo 18, se não me falha a memória. Está errado. Letra E. O servidor acidentado em serviço. Ponto. Paramos aqui. Se o servidor é acidentado em serviço, o Estado tem que abraçar ele. Servidor acidentado em serviço será licenciado com remuneração integral e não parcial, porque o acidente foi em serviço. Isso você vai encontrar lá no artigo 135. Portanto, errado a letra E, e a nossa única alternativa que nós temos é a letra A de Argentina. A de Argentina, tá certo? Diga-se passagem, a Argentina está muito mal na Copa, assim como o Brasil. Barbadinha? Bom, vamos para a próxima questão, questão de 2017, para a DPE, só deixa eu apagar aqui o meu quadro, questão de 2017, sobre a Lei 10.098. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 10.098, o servidor, em regra, não poderá permanecer, não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos seguintes casos. Então, o que acontece? Nós temos lá no artigo 128, olha só, hipóteses que nós temos de licença. Eu até vou botar licenças no plural. E aí nós temos um rol lá. Tá certo? Vamos por lógica. A regra que nós temos na Lei 10.098, como regra, que as licenças têm o prazo máximo de até 24 meses. Como regra, seria só isso. Tá? No entanto, a lei trouxe para nós exceções. É isso que está perguntando. O servidor, em regra, não poderá permanecer em licença por prazo superior a 24 meses, salvo nos casos de licença para. Então, ele quer saber esse salvo aqui, este salvo. Vamos lá, então. Botei no material para vocês aí. O artigo 128, que traz as licenças para tratamento de saúde, por acidente de serviço, por motivo de doença pessoa da família, licença gestante, prestação de serviço militar. Só que no parágrafo primeiro do artigo 128 diz, olha, salvo nos casos para acompanhar cônjuge, depois para desempenho de mandato classista, e para exercício de mandato eletivo. Mandato eletivo, 4 anos. Tá certo? Mandato classista pode durar muito mais do que isso. Tá certo? E depois para acompanhar cônjuge, no caso que as licenças que a pessoa pede para acompanhar cônjuge. Tá certo? Que pode ser mais do que 24 meses. Vamos ver então o que acontece aqui nas nossas alternativas. Para exercício de mandato eletivo. Beleza, para concorrer a mandato público eletivo. Quem é que pode ficar concorrendo por mais de 24 meses? A eleição dura a questão de 6 meses a concorrência. Está errado. Prestação de serviço militar, tá certo? O que acontece? Na prestação de serviço militar, a prestação do serviço militar obrigatório é 1 ano. Tá? Errado também. Depois, para tratar de interesses particulares, por motivo, mais do que 24 meses, não, tá? Por motivo de doença pessoa da família, temos aquelas regras escalonadas, e para a prestação do serviço militar. Para acompanhar cônjuge, tudo bem. Para desempenho de mandato classista, tudo bem. Por motivo de doença pessoa da família, não. Para motivo de pessoa doença da família, você tem aquele escalonamento com remuneração ou sem remuneração, tá? E depois aqui para acompanhar cônjuge, ok, é uma das exceções. Para desempenho de mandato classista, acabamos de falar também. E para o exercício de mandato eletivo, ok. São as 3 exceções que estão no parágrafo 1º do artigo 128. O que eu quero mostrar para você aqui, tá? Que a banca, muito embora não seja a banca do nosso concurso, mas ela serve como paradigma, porque foi feito pela FCC,
em vez de cobrar a regra, ela foi lá e cobrou a exceção. Foram as 3 exceções que caíram, e, portanto, letra E de Equador. E de Equador, tá certo? Questão, nada difícil, basta ler a lei com bastante calma, chegaríamos a essa questão. Questão de número 3. Questão de número 3. Pega uma partezinha inicial ali do nosso direitos e vantagens, como eu falei para vocês, nosso edital pontuou alguns artigos, eu acho muito complexo de limitar somente a esses artigos, então eu deixei na parte periférica todo esse conjunto, tá? De acordo com a Lei 10.098, ó, tracinho, é a retribuição pecuniária devida ao servidor pelo efetivo exercício do cargo. Ele está dizendo, você está trabalhando, você está exercendo o cargo, portanto, você tem que receber, correspondente ao padrão fixado em lei. E aí? É a somatória de tudo ou é apenas aquele padrão que a gente chama de soldo básico, ou vencimento, eu já disse, né? Que é o valor fixado em lei. É o vencimento. Então, essa alternativa nada mais é do que cobrou aquela parcelazinha chamado vencimento, que é fixado em lei, e sobre o vencimento nós agregamos as vantagens, e a somatória de vencimento mais vantagens é o que eu tenho, então, da chamada remuneração. Vamos colocar no quadro isso aqui, então. Olha só, vencimento fixado em lei. Diga-se de passagem que as vantagens também são fixadas em lei. E a somatória de tudo isso chama-se de remuneração. Pergunto para ti, a remuneração é fixada por lei? Não. Por quê? Porque eu posso ter vantagens permanentes e eu posso ter vantagens voláteis. Exemplo, diárias. Diárias é uma espécie de vantagens. Quando é que você recebe diárias? Olha, quando você se desloca transitoriamente para uma outra situação, para uma fora da sede, para ir e voltar. Você ganha diária todo dia? Não. Então, não é todo dia que isso aqui vai impactar na sua remuneração. Por isso que o valor fixo da remuneração não pode ser fixado em lei. O que é fixado em lei é o vencimento básico e as vantagens. Que seja na parte percentual ou na forma como seja feito o cálculo, enfim, isso é fixado em lei. Portanto, de acordo com o nosso artigo 78, aqui então, vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor. Tá? E sendo assim, questão número 3, letra A de Argentina. Alguma coisa de complexo aqui? Detalhe, ó, questão recente. O que eu estou falando para vocês, durante todas essas nossas rodadas, é que tem assuntos que não dá para errar em prova. Esses aqui são um deles. Eu estou mostrando para você que é o que cai em prova, efetivamente, tá? Que é o que cai em prova, efetivamente. Vamos apagar aqui nosso quadro? Não estou inventando absolutamente nada. É apenas aquilo que cai em prova. Apenas aquilo que cai em prova. Questão de número 4 diz o seguinte, levando em consideração a Lei 10.098, o servidor faz jus a honorários quando designado para exercer fora do horário do expediente a que estiver sujeito às funções de... Qual é a função que ele vai exercer fora do horário do expediente e vai receber um honorário? Tá? Ele está dizendo, ó, fora do horário de expediente. E aí eu convido você para ler, né, e está aí no seu material, o artigo 121 vai trazer para você, então, as hipóteses que o servidor vai trabalhar fora do horário de expediente, são 4 hipóteses, tá? E que vai receber por isso. Olha a primeira hipótese que nós temos. Membro de banca de concurso. Então, o servidor que vai ser membro de banca de concurso, ele não vai fazer as questões do concurso durante o horário do expediente. Vai fazer fora do horário do expediente e vai receber um valor por isso. Gerência, planejamento, execução, atividades, auxiliar do concurso. Ele vai dar um apoio. Vai ser fora do horário de expediente. Tá? Treinamento pessoal. É claro, né? E depois, por último, professor em curso legalmente instituídos. Como regra, é o que nós temos lá no artigo 121. Tá certo? 4 situações, vamos então agora para as alternativas. Membro de banca de concurso está no artigo 121? Sim. Depois, membro de órgão de deliberação coletiva legalmente instituído? Falei sobre isso? Não.
Treinamento pessoal, ok, é a terceira hipótese. Professor em curso legalmente instituído, sim, que é a última situação do artigo 121. Gerência, planejamento, execução, atividades auxiliares de concurso. O que a banca aqui inteligentíssima fez? Pegou a lei 10.098 e misturou com a lei 8112, que é a lei dos servidores públicos federais, e enxertou essa situação aqui, tá? Só para dar uma confundida, tá certo? Então, letra B não está previsto no artigo 121, portanto, já é a alternativa correta. Letra B de Brasil, ziu. Vamos lá então, próxima questão, questão de número 5. Vocês estão animados com a Copa? Não, né? Eu não. Pelo menos eu não. Vamos lá. Questão de número 5, tá? Questão um pouquinho mais antiga, mas serve como parâmetro aqui para a gente pegar um ponto, tá? A questão deve ser respondida conforme a Lei 10.098 do Estatuto e é incorreto considerar, efetivo exercício o afastamento do servidor em virtude de. O que ele está dizendo? O servidor está trabalhando. Vamos colocar aqui. O servidor está na ativa. Tem que estar na ativa, tá? Condição sine qua non. Tem que estar na ativa. O servidor está trabalhando. Ok? Por algum motivo, o servidor não vai trabalhar naquele dia ou naqueles dias, mas para todos os efeitos legais, será considerado como efetivo exercício. É como se isso aqui, que ele não trabalhou, será contado como efetivo exercício. É um dia que ele não foi no trabalho, mas para todos os efeitos legais, será contado como efetivo exercício. E aí, quando a gente chega na questão do número 5, eu tenho que chamar a atenção de vocês lá para o artigo 64. É um artigo grande, sim, um artigo grande, tá? E que nós temos o tempo de cômputo de serviço. Mas para essa questão, bastava o início aqui. Na letra A de Argentina, fala o seguinte, falecimento do cônjuge até 30 dias. E aí? Será que a lei prevê período de luto de até 30 dias? Não, né? Lá no artigo 64 vai dizer o seguinte, artigo 64, inciso 3. Falecimento de cônjuge, de ascendente, de descendente, de sogros. Então, quando a sogra morre, você terá um dia, terá alguns dias, melhor dizendo, irmãos, companheiros, companheiras, madrasta, padrasto, enteado e menor sob guarda ou tutela até 8 dias. 8 dias, tá certo? 8 dias. Então, aqui está incorreto, não é 30 dias, são 8 dias. Já é a alternativa. Participação em programas de treinamento regularmente instituído, correlatos às atribuições do cargo. Então, se você está num programa, num curso, por exemplo, está num programa correlato no cargo, você não vai trabalhar naquele dia e será contado como efetivo exercício. 8 dias que você fica lá em luto, você não foi trabalhar nos 8 dias em luto, será contado como efetivo exercício. Depois, doação de sangue, 1 dia por mês, mediante comprovação. Aqui eu faço a crítica, né? Eles teriam que ter atualizado a lei, mexeram recentemente nela, poderiam ter mexido aqui. Porque, olha só, hoje não é possível doar o sangue todos os meses, nem o homem nem a mulher. Tá certo? Existe hoje uma legislação que trata sobre isso. Mulheres, a princípio, a cada 3 meses, homens, a princípio, podendo, dependendo da saúde, em 2 meses, tá? Então, cuidado com isso aí. É impossível você doar todos os meses 1 dia de sangue, tá? Mas está previsto no nosso artigo, então, 64. Casamento, até 8 dias consecutivos, é o que prevê, então, o artigo 64, inciso 2. Ele é consecutivo, não é dias úteis. É consecutivo, tá certo? Então, eu pergunto para você, qual é o melhor dia para casar? Domingo de noite. Por quê? Porque já emenda na segunda. Não é bom casar na sexta noite. E nem no sábado,
tá? Para não perder o final de semana. Depois, férias. Durante o período que você tira de férias, suponhamos 30 dias de férias, será contado como um efetivo exercício. Sem mistério nenhum, artigo, então, 64, respondia a questão de número 5, uma questão tranquila, tá? E, portanto, letra A de Argentina. Questão de número 6. Questão de número 6. Bueno, questão de número 6, ela traz um viés muito mais voltado ali na parte, então, das férias, tá? Diz assim, de acordo com a Lei 10.098, no que diz respeito às férias do servidor público estadual, é incorreto afirmar que... no fim aqui, ó, deu um pulinho aqui, mas aqui é letra A. Incorreto, letra A. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de efetivo exercício. Claro, olha só, aqui, ó. Primeiro você trabalha 12 meses, que é o período aquisitivo, e depois você entra no período de gozo. Aí você vai entrar no plano de férias, tá? Então, para o primeiro período, né, você tem que ter pelo menos 12 meses de efetivo exercício. Está corretíssimo na questão número 6, artigo 67, parágrafo 1º. Está aí no seu material, na sua apostila, tá certo? Vamos lá. Letra B. Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens inerentes ao cargo, como se estivesse em exercício. É claro, né? Sai de férias, mantém tudo que você tinha, tá? Isso você vai encontrar no artigo 69, tá certo? Depois, letra C. Será pago ao servidor, por ocasião das férias, aquilo que todo mundo já sabe, independentemente dele solicitar, porque é um direito constitucional, tá? O acréscimo constitucional de 1/3 da remuneração do período de férias, pago antecipadamente. Então, veja que 1/3 não é calculado sobre o vencimento, é calculado sobre a remuneração. Está na Lei 10.098, está correto, também está lá na Constituição Federal. Aqui na Lei 10.098 está no artigo 68. Letra D de Dinamarca. É facultado gozo de férias em 2 períodos. Olha só, dos 30 dias. Posso gozar em 2 períodos, não inferiores a 10 dias consecutivos. Bom, se você tira 10 dias consecutivos, ó, você tem 30 dias de férias. Se você tira 10 dias consecutivos, quantos dias sobram depois? 20, né? Então, você pode tirar em 2 períodos. O que você não pode tirar é 10, 10 e 10. Porque daí dão 3 períodos. Não pode, tá? E ali fala em é facultado o gozo. Quando eu vou gozar as férias. Para adquirir as férias, 12 meses de efetivo exercício. Está correto, isso está lá no artigo 67, parágrafo 3º. E letra E de Equador, a falta ao serviço será levada à conta de férias. Eu vou explicar bem o que é isso aqui, que é o que está lá no artigo 67, parágrafo 2º. E vamos fazer um paralelo, um mundo paralelo aqui, ó, totalmente diferente. O que acontece? Aqui nós estamos falando do servidor estatutário. Estatutário. Da Lei 10.098, tá? E aqui embaixo eu vou falar aqui de quem é empregado seletista da rede privada. Lá na CLT, se não me falha a memória, eu não sou expert na relação trabalhista, das relações trabalhistas, eu detesto o direito do trabalho, essa é a verdade, tá? Isso, enfim, azar, não vou contar. E aí acontece, aqui na CLT, lá tem uma parte da CLT que diz o seguinte, ó. Quando você falta alguns dias de serviço, por essas faltas de serviço, se não me falha a memória, não justificadas, o o empregado terá descontado alguns dias lá no seu direito de férias. Então, as faltas ao serviço impactarão nos dias de férias, tá certo? Isto aqui não vale para o serviço estatutário, tá? Então, a lei, aqui no artigo 67, parágrafo 2º, diz: é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Então, mesmo que você falte ao serviço, nós não vamos descontar do seu direito
constitucional de férias. Então vamos lá, vamos seguir na próxima questão que nós temos. Então essa questão, letra E de Equador, tá? E de Equador. O assunto férias na Lei 10.098 é bem extenso, tá? Tem vários artigozinhos. Vamos para a próxima questão, questão de número 7. Questão de número 7. Nós temos 3 itens, tá? 3 itens e vamos lá. De acordo com a Lei 10.098 do Rio Grande do Sul, quais estão corretas? Vamos lá. Primeiro, a apuração do tempo de serviço será feita em semanas ou em meses. E na semana que eu trabalhei metade da semana, como é que fica? Tá? Então, lá no artigo 62 da sua legislação, vai dizer que a apuração do tempo de serviço será feita em dias, os quais serão convertidos em anos. Tá certo? Portanto, o item 1 está errado. O item 2 é considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de, olha só, considerado de efetivo exercício, aquele períodozinho que você não trabalha, mas será considerado. Ó, é considerado efetivo exercício o afastamento do serviço em virtude de participação de programas de treinamento regularmente constituídos correlacionados às atribuições do cargo. Acabamos de falar numa questão anterior a respeito disso, que você vai se afastar da sua atividade normal, mas será contado como efetivo exercício. Está correto, está lá no artigo 64, inciso 13. Item 3. Computar-se-á, que lindo, né? Computar-se-á parcialmente para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas. Mentira! Será contado integralmente, todo o período. Porque imagina se você, de repente, no período de paz, serviu lá durante 1 ano no quartel. Não, vamos contar só aí uma partezinha, 4 meses. Tá, e o resto dos outros meses? Não, será contado integralmente. Isso você vai pegar lá no caput do artigo 65, que diz o seguinte: computar-se-á integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço ativo nas Forças Armadas e Auxiliares prestados durante o período de paz. Ah, professor, mas se for no período de guerra? Não, vamos procurar pelo em ovo de galinha, vamos ficar apenas com a questão aqui. Sendo assim, portanto, a nossa alternativa correta é apenas a alternativa item 2. Questão de 2016 para contador. Eu pergunto, vamos ser sinceros, tá? Pelo que eu vi lá do cadastro de todos os alunos, eu posso até errar, mas eu vou dizer assim, 95% dos alunos do direito para concurso estão afiadíssimos, não são amadores, tá? Não são alunos que estão começando agora, pelo contrário, são alunos que já estão na caminhada aí. Isso aqui não é questão para errar em concurso. Tá certo? Se você está com dificuldade, muito embora eu estou explicando aqui em sala de aula, mostrando para você como é que isso cai, vale a pena dar uma olhadinha com calma nessa lei, que é um tipo de lei que não dá para errar, tá certo? Bueno, vamos lá então para a questão de número 8. E como diz o pessoal do interior, né, lá perto de Santana de Livramento, 8, né? O pessoal do Uruguai fala assim, 8. Vamos lá então para a questão de número 8. De acordo com a lei complementar número 10.098, nós temos, então, algumas corretas. Vamos lá. Item 1. O servidor que tiver gozado mais de 30 dias de licença para tratar de interesse particular. Ó, ele ficou afastado mais de 30 dias para tratar de interesse particular. Ou para acompanhar cônjuge, que é a licença do amor. Tá? Quem já assistiu o meu curso completo já sabe disso, a licença do amor. Somente após 1 ano de efetivo exercício, contado do momento que ele se apresenta, fará jus às férias. É claro, porque ele já vem descansado. Tá certo? Ele já vem sangue novo. Então, o item 1 da questão número 8 está correto, é o artigo 75 da sua legislação. Tirou licença particular para atender as coisas particulares dele. Passou mais de 30 dias. Cara, o cara vem com sangue novo, então trabalha 12 meses para depois ter novo direito a férias. Tá certo? E para acompanhar cônjuge também. Por que eu falo que é licença por amor? Porque para acompanhar cônjuge, a pessoa vai sem remuneração, vai ficar em casa. Tá? 2. Perderá o direito a férias. Olha só, perderá o direito a férias o servidor que,
no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 dias de faltas não justificadas ao serviço. Será uma mentira ou será uma verdade? Olha só, o artigo 76 da nossa legislação, ele trouxe, digamos assim, uma medida socioeducativa para o servidor, dizendo que perderá o direito às férias o servidor que, no ano antecedente àquele em que deveria gozá-las, tiver mais de 30 dias de faltas não justificadas em serviço. A primeira coisa que você deve estar pensando é aquilo que eu desenhei agora há pouco aqui. Não levará em conta as faltas aos serviços. Entendeu? Então, infelizmente, a lei tem essas incompatibilidades, né? Ora fala que eu não levarei a conta de férias, nenhum tipo de falta. Ora ela vem no seu artigo 76 e diz, perderá o direito de férias. Perde todas as férias. Não há uma partezinha, perderá todas as férias. Eu sei que na seara do direito, se eu fosse falar linguajar juridicamente correto, a perda do direito é uma coisa, tá certo? E o desconto dos dias de férias é outra coisa. Com absoluta certeza, e tenho com clareza na minha mente. Mas como eu não estou aqui hoje ministrando aulas para o público específico e apenas para o público do direito, eu vou me furtar, então, dessa explicação da decadência do fundo de direito e de outras matérias correlatas em relação à pretensão. Tá? Não é objeto da aula de hoje, não vou aprofundar, mas fica a saliência, caso tenha algum colega doutor, advogado, que comportaria discussão no campo da seara dogmática. Tá certo? Bora, então. Está correto o item 2, questão que tem como foco o artigo 76. 3. O servidor readaptado, tem que entender isso aqui, readaptado, ele foi adaptado num novo cargo, relotado, foi colocado num novo cargo, removido, saiu do seu cargo, reconduzido, voltou ao antigo cargo, quando em gozo de férias. É obrigado a apresentar-se no momento em que for comunicado, independentemente da conclusão das férias. O que ele está dizendo? Nessa situação, o cara está no meio das férias. Aí ele foi readaptado, foi recolocado, foi relotado, removido. O que ele faz? Ele para as férias e vem assumir na nova lotação? Claro que não. Então, primeiro termina as férias, quando voltar as férias, aí ele resolve a vida dele. Tá certo? E isso você vai encontrar lá no artigo 77. O servidor é readaptado, relotado, removido ou reconduzido quando em gozo de férias. Ele é servidor e está em férias. Não é obrigado a apresentar-se antes de concluí-las. Então, meu amado, minha amada, se tu está em férias, está lá em Cancún, fica tranquilo, vai gastar o resto da grana lá. Terminou as férias, voltou, opa, aí vamos ver o que está acontecendo. Tá certo? Mas não precisa interromper as suas férias. Portanto, nós só temos um item correto, que é o item 3. Opa, 3 e... não, né? 3 e 2. Melhor dizendo, né? O 1 e o 2. Agora sim, o 1 e o 2. Letra D de Dinamarca. Letra D de Dinamarca. O item 3 que está errado. Tá, agora sim, na minha cabeça para não fazer confusão. Item 3 está errado. Ok? D de Dinamarca. Próxima questão, e olha só, questão de 2016. Vamos para a próxima questão de número 9. Questão de número 9 de 2016, uma questão bem legal, tá? E ela diz o seguinte, olha, aqui também, né? Pulou aqui. Erro meu, tá? Erro meu. Conforme Lei Complementar 10.098, assinale a alternativa correta, letra A de Argentina. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições e dar-se-á na mesma data da posse. Claro que não. Já falamos sobre isso. Que não é no dia que você vai lá assinar a posse que já você vai entrar em exercício. Pode até acontecer, tá? Mas não é assim que acontece, tá? Artigo 22 para vocês, né? Artigo 22. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de até 30 dias contados da posse.
Errado, letra A. Letra B, salvo nos casos previstos da Lei Complementar 10.098, o servidor que interromper o exercício por mais de 180 dias será demitido por abandono do cargo de forma sumária. 180 dias é meio ano. Segundo, se eu falo então em demissão por abandono de cargo, tem que ser por um PAD, processo administrativo disciplinar, não pode ser de forma sumária. 2 erros. Então, se você der uma olhada lá no artigo 26, bem no início da sua legislação, diz assim: salvo nos casos previstos nesta lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos, e não 180 dias, tá certo? Será, então, aí, olha só, será demitido por abandono do cargo com base em resultado apurado em inquérito administrativo. Vamos entender uma coisa. Inquérito administrativo não tem nada a ver com inquérito policial, tá certo? Não tem nada a ver com inquérito policial. Não é objeto da nossa aula de hoje, a parte do PAD propriamente dito, mas deixo eu fazer algumas colocações aqui, porque essa é a ideia da nossa aula, tá? O termo inquérito administrativo, ele é utilizado numa forma não tão bem, digamos assim, topograficamente adequado na lei, mas ele significa a fase de instrução do PAD dentro da Lei 10.098. Lá na parte do PAD, tá certo? Nós temos praticamente que uma divisão muito clara em 3 partes para a conclusão do nosso PAD. Então, eu tenho a fase da instauração da comissão, tá certo? Que vai tocar o PAD, que é a primeira fase que nós temos. Depois eu tenho a fase da instrução probatória, produção de provas, tá? Que é o que eles chamam na Lei 10.098 de inquérito administrativo, nada mais é do que a fase de instrução, instruir, tá certo? E depois, na terceira fase que nós temos, essa aqui é a segunda, terceira fase que nós temos, então, é a fase de julgamento. Pronto. Então, o inquérito administrativo é uma parte do PAD, que é a parte do meio, é a segunda fase, tá certo? Então, sem problema nenhum. Portanto, está errada. Depois, letra D, a ajuda de custo destina-se a compensar despesas de instalação do servidor, que no interesse do serviço, que é importante, tá? Interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Está correto? O que é ajuda de custo? Meu querido, você vai ser removido de ofício daqui para Bagé. Pronto. Ajuda de custo para pagar as despesas de deslocamento para ir lá de forma definitiva, permanente, em outra cidade. Isso você vai encontrar no artigo 90 da nossa legislação, tá? Sem problema nenhum. Letra E do Equador, será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Não mesmo. Por quê? O artigo 92 proíbe isso. Porque se ele está saindo do cargo dele para assumir um cargo de deputado federal, senador, presidente da República, não foi porque a administração pública quis. A administração não mandou ele de ofício ir para ser senador. Ele foi porque ele quis, porque ele foi aprovado pelo povo, então que se ferre. Tá? Então, nesse momento, se ele vai assumir o mandato eletivo, que pague as despesas do custo do bolso dele. Terminou o período de 4 anos da legislatura, que ele vai voltar para o cargo, o problema é dele. Não foi a administração que deu causa a isso. Tá? É claro que como deputado, senador, vereador, prefeito, enfim, tudo aquele que exige esse afastamento, ganha mais do que o servidor, tá? Ganha mais do que o servidor, ok? Portanto, letra E de Equador está errada e ficamos com a letra D de Dinamarca. Questão de número 9 de 2016. Pode perceber, as questões que nós estamos analisando aqui têm menos de 2 anos, inclusive questão deste ano, 2018. E última questão, questão de número 10. Questão de número 10 diz o seguinte: de acordo com a Lei Complementar 10.098, assinale a alternativa correta, questão também de 2016. E diz o seguinte, letra A.
O servidor que se afastar temporariamente da sede, e já deu, né, a questão, temporariamente, em um objeto de serviço, fará jus, além das passagens de transporte, afastamento temporário, transporte, além também as diárias destinadas à indenização de despesas de alimentação e pousada. O que é isso? Diárias. É o conceito típico lá do artigo 95 das diárias. Tá? Então, perfeito, está correta a alternativa. Letra B. Entende-se por sede, sede, a localidade no estado do Rio Grande do Sul, onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente ou temporário. Mentira. Né? É só onde ele tem exercício em caráter permanente. Tá certo? Permanente. A letra B você vai encontrar lá no artigo 95, parágrafo 1º, e diz assim: entende-se por sede a localidade onde o servidor estiver em exercício em caráter permanente. Tá certo? Permanente. Letra C. Serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido. Meu querido, se tu pediu para ir, por que eu vou pagar diária para você se você fez pedido, remoção a pedido? E igualmente em hipótese que o deslocamento da sede se constituir exigência permanente de serviço. Daí não é diária, né? Seria ajuda de custo. E aí vem o artigo 95, parágrafo 3º. Não serão devidas diárias nos casos de remoção a pedido, claro. Senão toda hora eu vou pedir remoção. Está errado. Letra D. A diária será concedida em valor integral por dia de afastamento, ainda que o deslocamento não exija pernoite fora da sede. Diária circadiano, 24 horas. Se ele não ficou 24 horas, ele não tem por que receber toda a diária. Vai receber metade. Está errado. E letra E de Equador, será concedida a indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com utilização de meio próprio de locomoção para a execução de quaisquer serviços, ainda que não seja por força das atribuições próprias do seu cargo. Beleza. Então agora sou oficial da justiça, pego o meu carro, estou em casa, o que eu vou fazer hoje? Eu vou dar uma passadinha lá no Iguatemi. Está no exercício da função? Não. Então, por que ele vai receber então transporte se ele não está no exercício da função e não está utilizando o carro em proveito, em prol da função? Está errado. Tá? Professor, mas eu sei. Não. Se tu sabe de alguma história parecida, não precisa nem me contar que você me dá a revolta, tá? Conforme o artigo 98, será concedida indenização de transporte ao servidor que realizar despesa com a utilização de meio próprio de locomoção para o exercício de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Tá certo? Bom, terminamos aqui então nossa sexta rodada, nossa bateria de questões, 10 questões da Lei 10.098. Eu pergunto para ti, qual é a sensação que bate nesse coraçãozinho aí? A sensação é que dá para gabaritar a prova, pelo amor de Deus. Aqui não dá para vacilar, tá certo? Lembre-se que só a vitória interessa, o resto é o resto. Te encontro na próxima rodada, se Deus quiser. Forte abraço no coração, tchau.